Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô super animada para esse vídeo, porque agora a gente vai trocar um pouquinho o assunto aí, que a gente falou sobre teorias da aprendizagem, e vamos entrar aí hoje e falar um tema que eu amo de paixão, que é jogos e brincadeiras. Então eu vou abrir os slides para vocês acompanharem, principalmente quem está chegando agora entender melhor. Vocês acompanham aí junto comigo. Bom, para quem está chegando aí agora, esse é um curso de extensão. Um curso de extensão que a gente está tendo aí a oportunidade de estar realizando para levar informação aí para a comunidade em tempos de pandemia, né? E para quem não me conhece ainda, meu nome é Ayla Cristina dos Reis, meu RU é 20 27 218, eu sou estudante da Uninter, faço licenciatura em psicopedagogia e esse é o meu estágio psicopedagogia no ensino médio. Mas estágio, curso de extensão, para vocês entenderem, é assim, a gente não esteve aí, né, podendo fazer o estágio presencial durante a pandemia e ainda estava tudo muito confuso, né, a volta às aulas, os atendimentos, ainda existe esse grande risco, o Brasil passando por um ponto pico aí, tá bem complicada a situação, aqui em São Paulo tá bem complicada mesmo a situação também. E então a gente está tendo aí a oportunidade de estar fazendo um curso de extensão para não parar os nossos estudos, né? Não parar a nossa formação, reverter então esse estágio e levar informação para a comunidade. Eu comecei esse curso de extensão falando sobre as teorias da aprendizagem, é onde eu trouxe aí um embasamento teórico muito bom. E o vídeo anterior a esse, para quem está acompanhando aí, teve lá indicações culturais, como eu prometi, desse livro, que é maravilhoso e tá aí indicações de filmes, de livros, de site. Então dá uma olhadinha, tenho certeza que vocês vão colher algo bem interessante nesse vídeo que eu trouxe aí, indicação cultural para vocês. Hoje, então, como prometido, né, que o tema do nosso curso aí é teorias da aprendizagem, jogos e brincadeiras. Vamos dar início a falar sobre jogos e brincadeiras. Eu vou fazer em 2 vídeos e vou deixar aí para vocês o título do livro, para vocês se interessarem, se vocês puderem estar procurando aí para se aprofundar um pouco mais. Fazer só uma base para vocês aqui, em 2 vídeos, tá bom? E espero que vocês estejam gostando, continuem participando. É só curtir, deixar um comentário e o seu e-mail para receber o certificado do curso de extensão e constar aí na minha lista de presença, ok? Então, o livro é esse, gente: Jogos e Brincadeiras, Pluralidades Interventivas. O livro é de Alexandre Paulo Louro, também da editora Intersaberes, série Corpo em Movimento, dialógica, certo? Então, hoje a gente vai dar início a este livro, capítulo 1, que são aspectos gerais sobre jogos e brincadeiras, né? Então a gente vai fazer aí aspectos gerais para que vocês entendam do que se trata os jogos e as brincadeiras. Olha que legal. Então, neste primeiro capítulo, colocaremos em confronto alguns conceitos que são utilizados com frequência pelos professores: brincar e jogar. Será que se referem à mesma coisa? Talvez para um senso comum, sim. Em alguns dicionários, os termos se equivalem, entretanto, na produção de conhecimento na área da educação física. Os significados de ambos geralmente não são os mesmos. Embora sejam utilizados indistintamente, ora em relação a um, ora em relação a outro. Cientes disso, assumiremos a utilização indistinta de ambas as terminologias no decorrer desta obra.
Conceituar jogar e brincar não é uma tarefa fácil, uma vez que essas palavras apresentam significados muito semelhantes em certos contextos. A proximidade entre os sentidos dos termos teve origem nas complexas relações dos processos histórico, social e cultural, em que as práticas que eles designam foram exercidas ao longo do tempo. Cientes desse desafio, buscamos em alguns autores conceitos sobre esses vocábulos que foram definidos em diferentes tempos históricos e espaços geográficos. Conceitos e fundamentos. Vamos jogar ou vamos brincar? São convites diferentes? As respostas a essas perguntas não são tão simples como aparentam e podem gerar confusão porque é difícil distinguir uma ação da outra, visto que ambas se entrelaçam. A literatura especializada apresenta vários conceitos e interpretações que nem sempre convergem. Muitos estudiosos se dedicaram a definir esses termos que, em alguns casos, são empregados até como sinônimos. Por esse motivo, é necessário esclarecer nosso posicionamento, pois não raro estaremos expostos a contestações. A dificuldade de diferenciar jogar e brincar na língua portuguesa faz com que, muitas vezes, principalmente quando nos apoiamos na literatura estrangeira, a tradução dos textos originais resulte em confusão de nomenclatura. Soma-se a isso o fato de os autores estarem alicerçados em distintas concepções teóricas que estruturaram seus pensamentos com base no campo de estudo em que atuam, como psicologia, psicomotricidade, sociologia, biologia, antropologia, filosofia e pedagogia. A imprecisão de termos é o resultado de diferentes significações, muitas vezes contraditórias, que circulam socialmente. Essa diversidade é valiosa, pois geralmente ocasiona discussões abrangentes e conceitos sistematizados. No entanto, também deixa lacunas, fato que impõe constantes revisões e aprofundamentos. Compreendemos, assim, que nenhum conceito ou teoria dará conta da totalidade de situações nas quais jogos e brincadeiras são realizados, considerando os diferentes contextos sociais e culturais, que são dinâmicos e complexos. Sobre a designação de brincar e jogar, Cordazzo e Vieira, 2007, mencionam as dificuldades em sua utilização, decorrentes da polissemia dos termos. Enquanto no português há uma definição que distingue as duas ações, no inglês e no francês, ambas têm diversos significados, muitos dos quais diferentes da ação lúdica infantil. No inglês, o termo game designa o ato de jogar e se refere mais especificamente aos jogos de regras, que indica o brincar, a ação da brincadeira. A língua francesa designa o termo jouer, acho que é assim, gente, que fala, jouer, para as ações de brincar e de jogar, não fazendo distinção semântica entre elas. Tanto no inglês quanto no francês, os vocabulários que designam as ações de brincar e de jogar também têm outros significados. Eles também podem ser utilizados para tarefas como representar, tocar instrumentos e uma gama imensa de atividades, diferentes da ação lúdica infantil. Esse
texto é de Cordazo e Vieira, 2007, na página 93. Para esses autores, na língua portuguesa, os verbos brincar e jogar representam ações lúdicas infantis. O primeiro indica atividade lúdica não estruturada, enquanto o segundo designa a prática que envolve os jogos de regras. Joan Huizinga, 1980, referência clássica no assunto, não escapou das contestações ao chamar o homem de homo ludens, homem que brinca. Fazendo referência ao nome científico da espécie humana, que é o Homo sapiens, né? Homem que pensa. E a Homo faber, homem que trabalha. Ou seja, para esse estudioso, a capacidade humana de jogar é tão importante para a espécie quanto o raciocínio e a construção de objetos. Ele teve a preocupação de mostrar a função social e os elementos do jogo, para comprovar que este precede a natureza e a cultura e, como tal, estrutura-se com ambas, de maneira concomitante. Para Huizinga, 1980, na página 33, o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Essa é uma definição expressiva do nosso objeto de estudo, mas temos clareza de que não é a única. Winnicott, 1975, contribuiu com essa discussão ao aproximar a psicanálise da noção do brincar. Para ele, brincar é sinal de saúde, pois uma criança que está bem dificilmente irá se negar a participar de uma brincadeira. Se a criança paciente não pode participar dessa atividade, o trabalho do adulto ou analista é ajudá-la a sair desta situação. Brincar é fazer. A ampliação dessas possibilidades ajuda no entendimento da criança, de como ela está se relacionando com o mundo e de qual encaminhamento adequado deve ser dado em caso de sentimentos conflituosos. Essa referência e tantas outras obras encontradas na literatura especializada levam-nos a constatar a existência de uma produção acadêmica de predominância cognitivista, na qual jogar, brincar, desempenha papel de suporte para a aquisição de habilidades e competências. Louro, 2012, ao realizar um estudo com professores de educação física e pedagogia que atuam no contexto escolar, evidenciou a compreensão recorrente do jogo como uma estratégia didática de aprendizagem, ou seja, um trampolim para o ensino de determinados conteúdos curriculares. Dessa forma, jogar não representava uma atividade fim, mas uma atividade meio, com regras delineadas, enquanto brincar era voltado para atividades com regras flexibilizadas ou até mesmo inexistentes. Para compreender o que é brincar, Maturana e Werber-Zoller, 2004, desenvolveram estudos na tentativa de explicar esse fundamento humano. Esses autores relacionam o amar e o brincar com a ecologia humana. Dito de outra forma, brincar é uma atividade reconhecida, um modo de entendimento válido por si mesmo.
Nessa perspectiva, os pesquisadores trabalham com base em linhas que caracterizam a dominação histórica das culturas patriarcais sobre as matriarcais. Como podemos perceber, o caminho é sinuoso e precisamos seguir em frente. Na próxima etapa, nosso desafio será ainda maior: classificar os jogos. Eu vou trazer uma citação que tem aqui no livro de John Huizinga, 1980, referência clássica no assunto, não escapou das contestações ao chamar o homem de Homo ludens, que a gente acabou de ler ali. Deixa eu ver se é a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente acabou ali. É que eles só frisaram aqui porque é bem importante, né? Tá? Então vamos lá, uma tentativa de classificação. Não foram poucos os estudiosos que tentaram classificar os jogos. Ao destacarmos seus diferentes tipos, chamamos a atenção não somente para a fundamentação teórica, que amplia a compreensão sobre o histórico, para a concepção e para sua importância, mas também para a necessidade de aumento do repertório e do conhecimento sobre essas atividades que surgiram ao longo do desenvolvimento da humanidade. Os jogos infantis podem ser classificados em 4 tipos, segundo Vallon, 2007. Então vamos a eles. 1. Jogos funcionais. Tem como característica os movimentos simples. Eles provocam efeitos sensitivos, estimulando novas percepções, a exemplo das atividades circulares, em que as crianças realizam sons e ruídos com o próprio corpo, ou das que promovem a interação das pessoas com objetos, com o trabalho, com as repetições, resultando gradativamente no domínio da atividade. Escravos de Jó, né? Adoro. Jogos de ficção ou imitação. Envolvem a imaginação, o simbólico e o faz de conta. As crianças exercem papéis de maneira espontânea, pelos quais representam inúmeras situações, o que lhes permite ampliar o conhecimento sobre o mundo à sua volta. Terceiro, jogos de aquisição. Resultam em uma maior atenção àquilo que acontece ao redor dos participantes. As crianças aprendem a escutar, a perguntar e a imitar, e se esforçam para compreender as coisas, como tentar manusear um livro, prestar atenção a uma fábula, colecionar adesivos ou observar as atividades lúdicas dos demais colegas da sala. Quarto, jogos de construção. Permitem que as crianças usem a criatividade para construir, recortar, colar, modificar e outros. Enfim, para fazer coisas novas com os materiais que lhes são oferecidos, como galhos, cascas e folhas de árvores, que podem ser transformados em castelos, jardins e dinheiro, por exemplo. Outro estudioso que contribuiu para a compreensão do tema é o francês Jean Chateau, 1987, ao elaborar uma classificação que destaca a centralidade do jogo na vida da criança, considerando como um meio pelo qual ela desenvolve suas potencialidades. Segundo o autor, os jogos podem ser classificados em 1. Deixa eu ver quantas classificações, 12 classificações, olha só, que interessante. Jogos funcionais, manifestam-se por volta dos 3 meses e podem continuar até os 7 anos de idade. A criança sente prazer em movimentar de forma espontânea e funcional o seu corpo, realizando assim
movimentos circulares que a motivam à repetição. 2. Jogos hedonísticos iniciam-se por volta do primeiro ano e se manifestam até os 3 anos de idade. Nesse caso, a criança sente prazer ao criar ruídos, sons vocais e sensações táteis. 3. Jogos com o novo podem ser praticados desde o primeiro ano de idade até o início da pré-adolescência. Consistem na exploração de elementos da natureza e de objetos. Despertam a curiosidade da criança e a estimula a buscar novidades, indo ao encontro do desconhecido. 4. Jogos de destruição. Têm início antes do primeiro ano de idade e perduram até os 12 anos. Durante o jogo, a criança sente satisfação em destruir algo material, um castelo de areia, por exemplo, ou imaterial, desobedecendo as regras de um jogo, por exemplo. 5. Jogos de desordem e euforia. Iniciam-se aos 4 anos e perduram até os 12. Ocorrem em momentos de tensão e perturbam a ordem estabelecida. A criança procura chamar a atenção e, para tanto, faz barulho, grita, gargalha, cai, chora e outros. 6. Jogos solitários. São semelhantes aos jogos de desordem e euforia, porém ocorrem de forma individual. 7. Jogos figurativos ou de imitação. Iniciam-se no primeiro ano de vida e vão até os 12 anos. A criança reproduz situações do cotidiano e procura imitar pessoas com quem convive em seu meio social, colegas da creche, parentes e outros. Jogos de construção são praticados dos 2 até os 13 anos. As crianças elaboram esquemas, estruturam formas e organizam objetos, ações perceptíveis quando elas brincam com peças de montar. Jogos de regras arbitrárias. Jogos de regras arbitrárias. Ocorrem no período dos 2 até os 13 anos de idade. A criança começa a efetuar alterações nas regras e cria novas dinâmicas no jogo, baseadas em normas pré-existentes. 10. Jogos de valentia. Iniciam-se a partir dos 7 anos de idade. A criança testa seus valores, embora ainda com um pouco de dificuldade, mesmo em atividades simples, como no jogo de pega-pega. 11. Jogos de competição. São praticados predominantemente a partir dos 8 anos. As crianças conseguem lidar com jogos de maior complexidade, demonstram capacidade de organização, de domínio de regras e de elaboração de estratégias, como é o caso dos jogos coletivos. E 12. Jogos de cerimônias e danças. Ocorrem dos 4 aos 13 anos de idade e envolvem as danças e as atividades rítmicas com representações. A classificação dos jogos também foi organizada por Piaget, em 1975, que, ao observar suas próprias filhas, elaborou uma teoria explicativa na qual há critérios genéticos para os estágios de desenvolvimento cognitivo correlacionados de forma predominante aos tipos de jogos. Piaget tomou como base a evolução das estruturas mentais, que surgem de acordo com o desenvolvimento e que caracterizam os jogos.
Aqui, Piaget traz para a gente 3 classificações. 1. Jogos de exercício. Ocorrem do nascimento aos 2 anos de idade. As primeiras atividades lúdicas da criança acontecem durante o período sensório-motor, um estágio pré-verbal. Esses jogos se manifestam inicialmente sob a forma de jogos funcionais, exigindo para sua realização esquemas motores assimilados. Eles não mudam as estruturas de pensamento, pois são exercícios de repetição. 2. Jogos simbólicos. Iniciam-se aos 2 e perduram até os 6 anos de idade. Tem sua origem localizada nos jogos de exercícios, com a inserção de jogos de ficção e de faz de conta. Pressupõe concomitantemente a imitação e a assimilação lúdica e exercitam a imaginação. Jogos de regras vão dos 7 aos 11 anos de idade. Desenvolvem-se durante toda a vida, diferentemente dos anteriores, e são verificáveis principalmente nos esportes. Os jogos também podem ser classificados conforme o predomínio: agon, que é competição, alea, sorte, mimicry, simulacro e ilinx, que é vertigem. Segundo Kai Lois, 1990, essas classes consideram as características do jogo uma atividade essencialmente livre, com delimitação espacial e temporal, com desfecho geralmente incerto, que não tem como objetivo reproduzir bens ou riquezas, sendo regulado consensualmente por normas definidas ou fictícias. Para Kai Lois, 1990, Agon contempla um vasto número de jogos que aparecem sob a forma de competição, de disputa e de embate. São exemplos de o tênis, o futebol, o boxe, a esgrima, o boliche, entre outros. A categoria alheia distingue-se pelo fato de o resultado não depender e não ter interferência direta dos jogadores. Nessa categoria, negam-se o empenho, a habilidade e o valor profissional dos participantes. O resultado depende da sorte ou do acaso, como nos jogos de dados, de cara ou coroa ou de par ou ímpar. A mimicry pode ser compreendida como uma ilusão criada pelo jogo, uma imitação que requer interpretação. Ao designar mimetismo, criam-se personagens capazes de representar diversos animais, de disfarçarem-se, de assumirem outros seres, objetos e personagens. Os jogadores vivem um mundo imaginário. Nesses jogos está presente a suspensão do real, prevalecendo a imaginação, mais do que a imposição e a obrigatoriedade das regras. O termo ilinx nomeia uma categoria composta por jogos que se fundamentam na vertigem e são capazes de reproduzir a sensação de instabilidade provocada por ações que desequilibram os órgãos sensórios do corpo. Podemos mencionar como exemplo um jogador que está em movimento pendular em uma gangorra ou em um balanço. As 4 categorias de jogos de Kai Lois apresentam características específicas, mas vale lembrar que elas também podem combinar-se. Os jogos também são compreendidos como um conjunto variado de atividades que as crianças realizam
e que apresentam algumas características essenciais. A diversão, quando a criança desfruta e permanece atenta àquilo que está realizando em determinado momento, como se não houvesse outro propósito que pudesse distraí-la. A emoção, relacionada aos sentimentos proporcionados pelas atividades, aflorados em curto espaço de tempo. E o pertencimento. As crianças decidem a organização, o desenvolvimento e a finalização dos jogos, inclusive sem a supervisão dos adultos. São as crianças que criam e determinam as normas dos jogos, que decidem a hora de iniciar e de terminar, o que é proibido ou permitido e como resolver os conflitos que, porventura, surgirem. Além dessas características, Calado 2006 destaca que os jogos infantis contam com peculiaridades que os diferenciam de outros, as quais advêm dos jogos populares. Independentemente da cultura de procedência, elas podem ser resumidas e classificadas nas seguintes categorias. Primeiro, universalidade. A maioria das crianças em todo o mundo brinca das mesmas coisas. De se esconder, jogos de perseguição, lançamentos, captura ou desvio de objetos, saltar e outros. O que muda são os rituais do jogo e o significado que as diferentes culturas dão às relações entre os participantes que, em muitos casos, reportam as características mais evidentes da cultura de procedência do jogo, relação com os elementos da natureza, rituais de iniciação, papéis de homem e mulher e outros. Segundo, acessibilidade. A maioria dos jogos não requer material algum e, quando este aparece, são materiais acessíveis às crianças. Geralmente, são elementos presentes na natureza, paus, pedras, ossos, produtos considerados inservíveis para os adultos, pedaços de telha, latas, um sapato, ou objetos fáceis de serem encontrados ou fabricados, bola, corda. Desta maneira, é frequente encontrarmos certas atividades que envolvem conchas em locais onde tem praias, algo inexistente em regiões distantes do mar. No entanto, a concha, que ora tomamos como exemplo, pode ser substituída em outro local, em outra cultura, por outros objetos. Terceiro, adaptação. Com o desaparecimento progressivo dos espaços naturais e a dificuldade em encontrar locais onde não transitam veículos, as crianças acabam adaptando os objetos e os jogos para poderem praticá-los. Os jogos requerem espaços livres de obstáculos. Assim, as crianças acabam por adaptar o ambiente. Nas sociedades primitivas, o ambiente era um elemento fundamental para as práticas lúdicas, algo que ainda não mudou com a evolução do ser humano. Louro 2014, página 15 e 16. Ainda encontramos em Calado 2006 outras duas características em relação aos jogos. 1. A inter-relação com outras manifestações culturais, como a música e a dança. E, segundo, a relação com os valores sociais da cultura de origem. Por exemplo, em algumas civilizações, não existem vencedores e perdedores em um jogo, pois ocorre a prática da troca de presentes. Entretanto, na atualidade, ainda é predominante o hábito da competição de origem ocidental, que exerce expressiva influência na inserção dos esportes
hegemônicos nos jogos infantis, como os esportes coletivos, futebol, voleibol, handebol, basquetebol, entre outros. Alguns escritores classificam os jogos de acordo com a evolução da atividade no desenvolvimento individual. Outros observam a existência dos jogos no processo histórico da sociedade. Podemos encontrar coletâneas em que os autores produzem seus textos com base em uma bibliografia comum, e há obras que organizam os jogos e as brincadeiras mediante contextos e demandas específicos. São livros fáceis de serem encontrados nas livrarias e que explicam como praticar determinados tipos de jogos, como os cooperativos, os tradicionais e os folclóricos, os de tabuleiro, de memória, de integração e de dramatização, os que usam bola ou sucata, os que são realizados ao ar livre e os que são para os dias de chuva, entre outros. Há inúmeras maneiras de classificar os jogos. Caso você, leitor ou ouvinte, lembre-se de outra categoria, insira a lista que mencionamos anteriormente. Coloca aí, pode colocar aí nos comentários, vai ser ótimo. Vamos lá, brinquedo. A relação da criança com o objeto. Conforme falamos anteriormente, há uma pluralidade de concepções acerca do tema brincadeira. No livro Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação, de organização de Shizuko Morishida Kisumoto, 1996b, há uma produção em enfoque educacional que aborda, conforme percebemos no título, a ambivalência dos termos jogo, brinquedo e brincadeira. A autora propõe aos leitores a valorização dos jogos na educação, ou seja, brinquedos e brincadeiras como formas privilegiadas de desenvolvimento à apropriação e apropriação. Conhecimento pela criança e, portanto, instrumentos indispensáveis da prática pedagógica e componente relevante de propostas curriculares. Isso está no livro da Kishimoto, 1996A, página 11. Tratar do brinquedo, especialmente no contexto da educação infantil, é um privilégio, pois, no sistema de ensino, esse nível ainda é um dos poucos períodos considerados apropriados para a ludicidade. Para Kishimoto, 2010, a criança precisa aprender a brincar por meio das interações com outros indivíduos e, ao estar em contato com objetos e brinquedos, ela descobre as formas de uso desses materiais. A autora adverte que cabe à creche e à pré-escola educar a criança com brinquedos de qualidade, substituindo-os quando quebrarem ou já não despertarem mais interesse. Ao adquirir esses objetos, é fundamental selecionar aqueles que já foram testados em relação à sua qualidade, com critérios apropriados às crianças e que tenham o selo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que é o INMETRO. Kishimoto chama atenção para alguns aspectos importantes a serem avaliados na seleção dos brinquedos, como a durabilidade, a atratividade, a adequação, a segurança, a multiplicabilidade de usos, o atendimento à diversidade racial, o respeito às diferenças de gênero, de classe social e de etnia, e o não estímulo à violência. Para além da observação técnica e dos temas emergentes da educação mencionados, a autora destaca ainda
a importância de ampliar a oferta de materiais artesanais, produzidos pelas crianças, pelos professores ou pelos pais, além de brinquedos tecnológicos e industrializados. Nesse sentido, deve-se considerar as seguintes características. 1. Tamanho. O brinquedo em suas partes e no todo precisa ser 2 vezes maior e mais largo do que a mão fechada da criança. Né? Durabilidade. O brinquedo não pode se quebrar com facilidade. Vidros e garrafas plásticas são os mais perigosos. Cordas e cordões. Esses dispositivos podem enroscar-se no pescoço da criança. Bordas cortantes ou pontas. Brinquedos com essas características devem ser eliminados. Não tóxicos. Brinquedos com tintas ou materiais tóxicos devem ser eliminados, pois o bebê os coloca na boca. Não inflamável. É preciso assegurar-se de que o brinquedo não pega fogo. Lavável, feito com materiais que podem ser limpos. Essa recomendação se aplica especialmente às bonecas e brinquedos estofados. Divertido. É importante assegurar que o brinquedo seja atraente e interessante. Então, é da Kishimoto, 2010, página 2. Somadas a essas considerações, a autora destaca que, para garantir a continuidade dos processos de aprendizagem e de desenvolvimento da criança, é necessário que os adultos observem, acompanhem e participem das brincadeiras da criança, com o intuito de criar vínculos e fazer mediações. Embora o corpo seja o primeiro brinquedo que a criança utiliza, alguns recursos são necessários para a educação infantil. Assim, apresentamos no quadro a seguir, de forma sistematizada, uma listagem com sugestões de brinquedos e materiais voltados a 3 grupos etários. Eu vou tentar dar uma resumida aqui, porque senão não vai dar tempo de terminar o capítulo, vai ficar muito longo. Muito longo o vídeo. Então, eu vou dar 2 exemplos, tá? Bebês de 0 a 1 ano e meio. Chocalhos, móveis sonoros, sinos, brinquedos para morder, bolas de 40 centímetros e menores, blocos macios, livros de imagens coloridos, brinquedos de empilhar e encaixar, espelhos. Mas com devido cuidado, né, gente? O espelho tem que estar bem preso na parede, num lugar bem seguro, né? Tem outras coisas aqui, mas vamos passar para a proximidade. Crianças pequenas, de 1 ano e meio a 3 anos e 11 meses. Lembrando, gente, né, que a gente fala que bebê até os 3 anos, né? Mas é os 3 anos inteiros, 3 anos e 11 meses. Túneis, caixas e espaços para entrar e esconder-se, brinquedos para empurrar, puxar, bolas, quebra-cabeças simples, né? De preferência aqueles de blocos, né? Tem uns quebra-cabeça aqui, uns quadrados assim, são as que você vai pôr na boca. Livros de história, fantoche, teatro, blocos, encaixes, jogos de memória e de percurso, animais de pelúcia, bonecos, massinha, tinturas de dedo, mobiliário e acessórios de faz de conta, né? Igual as meninas adoram a cozinha, a pia, né? As panelinhas, tá? Crianças maiores, pré-escolares, de 4 até 5 anos e 11 meses, né? Pré-escolares. Hoje a gente trata aí como fase 1 e fase 2. Boliche, jogos de percurso, memória, quebra-cabeça, dominó, blocos lógicos, loto, jogos de profissões e com outros temas, materiais de arte, pintura, desenho,
CD de música, danças, jogos de construção, brinquedos de faz de conta, triciclos, carrinhos, equipamentos de parque, livros infantis, letras móveis, material dourado, globo, mapas, lupas, balança, peneiras, copinhos, colheres de medida, gravador, TV, máquina fotográfica, aparelho de som, computador, impressora, tudo isso aí dá para ir inserindo já nessa idade. Foi só um resumo, tá? Senão vai ficar muito longo. Desde os primeiros meses de vida, a criança inicia o contato com os objetos que estão ao seu alcance, que provocam nela estímulos sensoriais ou sinestésicos. Desde esse momento em diante, o brinquedo sempre estará na vida do indivíduo, seja qual for a idade. Embora as épocas e os contextos mudem, alguns costumes não. A natureza da criança permanece em sua essência, ou seja, ela preserva suas relações interativas com os brinquedos e sua necessidade de brincar. Nessa ótica, as reflexões de Benjamin, que tratam sobre a infância na sociedade, são pertinentes. Segundo esse autor, no tempo presente, as crianças estão perdendo experiências formativas únicas, pois, paradoxalmente, com a aceleração da vida cotidiana, todos nós estamos nos defrontando com a diversão massificada, com a produção industrial e em série de brinquedos, com o advento das novas tecnologias e com o apelo insaciável ao consumismo. Diante disso, podemos pensar em uma infância mais criativa e espontânea? Não, né? Não estamos desconsiderando a importância das diversões virtuais e da criação de novos produtos. Abordaremos esse assunto mais para frente. Entretanto, essas situações nos convidam a tecer algumas considerações sobre a relação das crianças com os brinquedos. Nesse sentido, percebe-se que as crianças se deparam com a subicação de espaços de criação, apropriados a esse propósito por excelência, decorrente do crescente individualismo. Em oposição a isso, o brinquedo e o brincar são encarados por Benjamin como movimentos de libertação, pois possibilitam às crianças a reinvenção de seu mundo. Portanto, é premente revisitar o assunto para que seja ampliada a sua compreensão, bem como atualizá-lo para o momento contemporâneo. Vygotsky, por sua vez, contesta a predominância do brinquedo como o único aspecto da infância. Mais adiante, sua importância como fator de desenvolvimento. Uma de suas contribuições foi mostrar as transformações cognitivas no crescimento do indivíduo que surgem em consequência do ato de brincar. O comportamento da criança nas situações do cotidiano pode ser oposto ao que ela adota no brinquedo, pois nesse momento a ação está subordinada ao significado, enquanto na vida real ela o domina. Em síntese, para o autor é incorreto considerar o brinquedo como um protótipo e uma forma predominante da atividade do cotidiano da criança. Ao examinar esse assunto, Vygotsky questiona se o comportamento da criança é sempre guiado pelo significado. A subordinação estrita às regras é quase impossível na vida, mas pode tornar-se possível no brinquedo. Nesse sentido, esse objeto cria uma zona de desenvolvimento proximal, é a ZDP, condensando comportamentos além dos habituais da criança, que começa com uma situação imaginária próxima da situação real, reproduzindo-a. Tomemos como referência o seguinte exemplo. Uma criança brincando com uma boneca, por exemplo.
repete quase exatamente o que sua mãe faz com ela. Isso significa que, na situação original, as regras operam sob uma forma condensada e comprimida. Há muito pouco de imaginário. É uma situação imaginária, mas é compreensível somente à luz de uma situação real que, de fato, tenha acontecido. O brinquedo é muito mais a lembrança de alguma coisa que realmente aconteceu do que a imaginação. É mais a memória em ação do que uma situação imaginária nova. Vygotsky, 1991, página 64. Então, no brinquedo, a criança é livre para determinar suas próprias ações. Entretanto, trata-se de uma liberdade ilusória, pois suas ações são subordinadas ao significado dos objetos. As crianças agem de acordo com eles. A criação oriunda dessas situações imaginárias é um recurso fundamental para o desenvolvimento do pensamento abstrato. A ludicidade, será que vai dar tempo? Acho que não. Eu vou aqui, vou dar uma resumida então. Vamos falar sobre tempo de brincar e jogar. Quando pensamos em crianças, é provável imaginarmos que elas estejam brincando ou jogando. Por esse motivo, as brincadeiras e os jogos são frequentemente associados apenas a elas. Embora saibamos que essas práticas não se restringem a essa fase da vida. Se alargarmos nossa compreensão sobre o assunto, perceberemos que brincar se trata de uma prática que abrange todas as idades, embora a literatura especializada priorize sua realização na educação infantil. Mesmo com o passar dos anos, com a transição para a vida adulta, o indivíduo preserva a dimensão lúdica, que pode ser definida como uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde mental, prepara para um estado interior fértil, facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e construção de conhecimento. A dimensão que a atividade lúdica desempenha em toda a vida do indivíduo é essencial, afinal, existe idade certa para fantasiar? Não, né? Em alguma idade específica, as pessoas deixam de gostar de brincar? Podemos perceber que a ludicidade toma proporções e significados diferenciados ao longo da vida, mas nunca deixa de existir. No máximo, pode ficar adormecida. Mas para onde vai o brincar quando a infância acaba? Para Fortuna, 2004, a resposta a essa pergunta encontra-se em sua origem. O autor reporta-se, então, a Winnicott, para destacar que a gênese do brincar está na experiência do fenômeno transicional. A tradicional exemplificação dessa transição é a do bebê que, de um estado único a mãe, passa para outro, externo e separado, que se materializa em objeto. Quando nos furtamos do ato de brincar, acabamos envolvidos por uma armadura que nos isola, podendo prejudicar nossa saúde. Não existe uma faixa etária adequada ou certa para brincar, pois essa ação é intrínseca ao ser humano e independente do fato de nos comprometermos com a seriedade e o engessamento da vida na fase adulta. Talvez seja exatamente esse o momento de priorizarmos o espírito da infância, mas que a rotina nos força a abandonar essa ideia. O esporte em jogo. Segundo a concepção de Rangel e Scaglia, os esportes e brincadeiras podem ser considerados
manifestações de um fenômeno maior, o jogo, pois ele produz um ambiente de representação manifestada de forma real, quando uma atividade atrai um número expressivo de interessados a essa experiência e essa experiência precisa ser reproduzida em outros lugares. Isso será possível somente se as regras forem padronizadas e universalizadas. Nesse sentido, para Rangel e Scarlett, o esporte é um jogo em seu contexto mais social, porque universal e rigorosamente regrado passa a permitir a convivência de muitos povos, como o futebol, né? A gente vê o maior exemplo, né? A gente pode colocar aí o futebol com certeza. Bom, eu vou fazer uma pequena síntese, porque assim, tem umas questões aqui bem interessantes, né? Que a gente falou aí dos jogos, da sociedade. Então, são questões que a gente teria que levantar assim, da seguinte forma. A organização de um campeonato é similar à organização de nossa sociedade? Quais as modificações poderiam ser introduzidas no campeonato para favorecer a permanência maior das equipes? Os alunos conseguem encontrar uma forma de premiação diferente da usual? Já viram na televisão um campeonato diferente? Discutir essas questões, outras questões que envolvam as competições dos campeonatos, é muito benéfico, né, para essa interpretação. Né? Então, vou fazer uma pequena síntese desse capítulo. Eu tive que dar uma resumidinha em algumas partes aí, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, a gente já vai fazer 1 hora de vídeo já. Então, nesse primeiro capítulo, abordamos alguns conceitos de jogar e brincar. Vimos que existem inúmeras tentativas de classificação dessas atividades, porém não assumimos neste livro um conceito definitivo para dar direção e entendimento aos demais capítulos da obra, como é recorrente na literatura especializada. Isso não se trata de falta de posicionamento ou mesmo de incoerência, mas de uma postura que desafia você, leitor, a transitar por diferentes aspectos metodológicos de maneira mais complexa e menos fragmentada, o que irá refletir sobre a própria concepção dessas práticas. Então, se você se gostou, vai atrás, né, de conceitos aí sobre jogos e brincadeiras. Enfatizamos também nesse capítulo a importância da relação da criança com o brinquedo no mundo simbólico. Verificamos a necessidade de separar um tempo para essas práticas e, por fim, analisamos a possibilidade de ocorrer a metamorfose brinquedo, jogo e esporte. Certo? Então, eu vou encerrar aí nosso primeiro capítulo desse livro. Quero agradecer para vocês a participação. E como participar? Simples, muito fácil. É só você curtir o vídeo, deixar o seu comentário e não esquece de deixar o seu e-mail para constar na minha lista de presença, que para mim é de grande importância, e para você estar recebendo aí um certificado desse curso de extensão. Então a gente encerra aqui o capítulo 1, falando agora sobre jogos e brincadeiras. E quem não acompanhou, volta lá desde o início do curso de extensão, falamos sobre teorias da aprendizagem, e agora estamos trazendo o tema jogos e brincadeira. Eu quero, mais uma vez, agradecer muito a presença de todos vocês. Estamos chegando ao fim do curso de extensão. Venho aí com mais um vídeo, capítulo 2 desse livro, só para vocês terem noção sobre jogos e brincadeiras. E no último vídeo, a entrevista com a Osana, que é psicopedagoga, e então a gente vai bater um papinho com ela sobre aí as teorias de aprendizagem e para ela trazer algo aí pra gente, que ela sempre tem ótimas informações para trazer pra gente, e jogos e brincadeiras, tá bom? Então até o nosso próximo vídeo, até breve, muito obrigada.
tá, gente?